Salve, salve pessoal, tudo bem? Vamos nessa aula entender os aspectos naturais da Ásia. Para a gente poder entender esse aspecto natural da Ásia, primeiro precisamos aí caracterizar o continente asiático como parte de um grande continente chamado Eurásia. Lembrando da definição que nós temos de continente sobre o critério geológico, que é uma grande área de terra cercada de água por todos os lados. E no continente asiático, nós temos aí a ligação com o continente europeu. Dessa maneira, então, sob aspectos geológicos, seria um pouco complicado entender a Ásia como um continente. Agora, sobre diversos outros aspectos, a questão cultural, a questão sociológica e histórica, nós entendemos então essa divisão de Europa e de Ásia. Para que a gente possa entender esse processo da natureza do continente asiático, precisamos lembrar da extensão, 44 milhões de quilômetros quadrados de área. É uma extensão enorme, caracterizando então como o maior continente aí do planeta. E ele vai ter aí um recorte bastante interessante. Vai ser diversas áreas recortadas, caracterizadas por penínsulas, caracterizadas por mares interiores importantes, como é o caso do Mar Cáspio, Mar Aral e diversos outros mares ali importantes também, e algumas ilhas espalhadas aí por toda a extensão da área continental. Nós vamos ter então essa situação baseado aí em critérios de organização até de fronteira continental, pois como nós temos aí esse estudo, a Europa e a Ásia diferenciado, precisamos entender então que a Ásia está separada da Europa pelos chamados Montes Urais. Nessa região aqui, nós vamos ter uma área montanhosa de dobramentos antigos, do qual chamamos de Montes Urais, do qual acaba tendo aí uma diferenciação, digamos assim, no quesito aí organização continental. Dessa maneira, os Montes Urais, essa área vai ser esse ponto principal aí de divisão de fronteira continental. Assim, parte da Rússia, por exemplo, acaba ficando na área europeia e parte da Rússia, a maior parte dela, fica na parte asiática. Nós vamos ter então essa característica principal aí quando a gente fala do continente asiático. Como nós temos uma grande extensão longitudinal nesse continente, ele acaba sendo o continente onde temos a maior diferenciação horária, 11 fusos horários, ligando aí desde o princípio aqui, a parte do Oriente Médio principalmente, até o Extremo Oriente. É importante lembrar, e uma curiosidade também, que esses 11 fusos horários acabam dando características peculiares ao continente asiático. Já que, por exemplo, se nessa região aqui nós tivermos aí um momento de anoitecer, já na área aqui mais extrema do continente, ele já vai estar clareando, já vai ser dia. Essa diferenciação ela é extremamente importante também, até para caracterizar a forma com a qual as culturas, as sociedades acabaram se desenvolvendo ao longo do espaço. Veja que não existe, então, sob essa ótica de fuso horário, sob essa ótica aí dessa extensão longitudinal, as características de integração entre as áreas. Visto que, normalmente, quando aqui eles estão trabalhando, aqui eles já estão descansando. Então, essa situação ela é extremamente importante. Só a Rússia, por exemplo, tem cerca de 8 fusos horários diferentes. Então, imaginem como é organizar, por exemplo, uma situação aí de relação nacional em todo um território desse. Percebo então que essa grande extensão longitudinal ela é preponderante, ela é determinante também para a forma com que as pessoas acabam se organizando. Enfim, além dessa situação, nós temos a extensão latitudinal do território do continente asiático e isso acaba conferindo a ela diferentes características climáticas e também vegetacionais. Enquanto mais ao norte vamos ter áreas polares, porque aqui nós vamos ter uma área onde estamos aqui a 66 graus ao norte da linha do Equador, então vai estar próximo já da região onde nós temos aí o chamado Círculo Polar Ártico, a região polar.
onde em determinadas épocas do ano acaba tendo aí uma quantidade de iluminação bem diminuta. Enquanto que nas áreas mais ao sul aqui do continente, vamos ter áreas já de clima equatorial, uma estação bem definida, organizado principalmente aí por uma situação bastante quente e bastante chuvosa, caracterizada também áreas mais aqui na região do meio do continente, já um clima tropical, onde vamos ter a presença das chamadas monções asiáticas, fenômenos de massas de ar que acabam definindo características de tropicalidade para essa área. Outras aqui mais entre a parte tropical e a região polar já vai ter uma formação de um clima mais temperado. Além da questão climática e vegetacional, ainda existe uma outra situação que é a questão do relevo. É nessa área onde encontram-se, gente, o teto do mundo, a região aqui próximo da Índia, próximo aqui da China, da região do Nepal, nós vamos ter uma área de encontro de placas tectônicas, formando aí um processo que nós chamamos de orogênese, formação de montanhas. A placa indo-australiana acaba em contato com a placa euroasiática, formando então a maior cadeia de montanhas do planeta, a Cordilheira do Himalaia. A Cordilheira do Himalaia, então, acaba tendo aí como principal ponto culminante aí o Monte Everest, com mais de 8.000 metros de altitude. Uma outra situação é que, logo em seguida, mais aqui próximo dessa área, vamos ter aqui o Planalto do Tibete. O planalto com a maior elevação do planeta, com mais de 4.000 metros de altitude em relação ao nível do mar, vai ter aí então uma formação populacional na região aí rarefeita, uma vez que vive aí os chamados tibetanos, que tem aí diversos problemas relacionados aí com todo o resto da população chinesa. Outra situação importante é que, devido a essas características aí do relevo, acaba também influenciando em áreas de formação de deserto, como é o caso da área mais centralizada aqui, vai ter o deserto devido à diminuição dessas massas de ar entrando na região, e também na Península Arábica, devido aí a processos como a relação aí dessas massas que acabam não chegando na área. Assim, nós temos a caracterização natural de todo o processo aí do continente asiático, relacionado principalmente à forma com que ela está aí no seu recorte e também na questão geológica. Outra situação que é importante a gente sempre lembrar é que as questões de paisagens, elas sempre vão estar relacionadas. O relevo, a vegetação, o clima e a hidrografia. E isso acaba dando para a região do continente asiático uma ótima e vasta área de hidrografia, formando rios de planície na China, na Índia e também na região aqui que antigamente se chamava de Mesopotâmia, o rio Tigre e o rio Eufrates. Dessa maneira caracterizamos então esses aspectos naturais aí básicos do continente asiático. Eu vou ficando por aqui desejando a você um ótimo momento de estudos. Muito obrigado por ter assistido essa aula aí. Tchau, tchau!